das estruturas, como eu estava falando aqui, né? As expressões regulares elas conseguem representar uma linguagem regular de forma clara, mas as expressões regulares elas só declaram um formato, elas não diz como é que essas expressões elas são reconhecidas, certo? E aí, para reconhecer uma expressão regular, de uma linguagem regular, a gente tem uma estruturas de dados, tem que usar estruturas de dados eficientes para fazer essa representação, e a principal delas é o autômato finito. O que são os autômatos finitos? Né? Então, aqui tem uma definição formal do que seria um autômato finito. Então, um autômato é uma estrutura, né, que ele possui um conjunto de estados, certo? Conjunto de estados S, possui um conjunto de símbolos de entrada que a gente chama de alfabeto. Então, esse alfabeto, ele diz quais são os símbolos que podem aparecer na linguagem, certo? Então, a gente tem esse alfabeto. Então, existe uma função de transição, né, que na verdade não é uma função com um único valor. A gente chama função porque, na verdade, ela fala como é que a gente vai transitar, ou seja, como é que a gente vai se movimentar de um estado para o outro de acordo com o alfabeto de entrada. Então, a gente tem um estado, vários estados, e a gente pode ir movimentando de um estado para o outro de acordo com o que a gente tiver na nossa entrada, certo? Sendo que a gente começa a fazer essa movimentação de um estado que a gente chama um estado inicial S0. Enquanto a gente tem, vai parar, quando o alfabeto de entrada acabar, a gente vai parar o nosso reconhecimento. E existem alguns estados que a gente chama estados finais ou estados de aceitação, onde se a gente parar o nosso reconhecimento em algum desses estados, significa que essa nossa entrada, esse alfabeto de entrada que a gente recebeu, ele é uma entrada válida, certo? Então, a partir de um estado inicial, você pode ir recebendo os símbolos de entrada e ir transitando de um estado para o outro, e se essas transições elas se encerrarem, elas acabarem num dos estados que a gente chama estados finais ou estados de aceitação, então a cadeia ela é reconhecida como sendo parte da linguagem regular, certo? Para a gente, assim, o autômato, ele não é aquelas bolinhas com setinhas, né? Ele é formalmente isso aí, ele é uma estrutura de dados, certo? Para a gente visualizar o autômato, a gente usa um desenho gráfico que a gente chama de diagrama de transição, que também pode ser perfeitamente representado por um diagrama de máquina de estados, né, que, que a UML tem. Então, esses diagramas de transição, eles são uma forma de visualizar os autômatos, certo? Onde, nessa visualização nesse diagrama de transição, o autômato ele vira um grafo, né? Ele pode ser representado como um grafo, onde cada vértice ele é rotulado. Normalmente a gente coloca um número para dizer S0, S1, S2, para dizer o número do estado, e cada rótulo desse representa um estado diferente do autômato. Então, se um estado ou se um autômato ele tem 10 estados, então ele tem 10 vértices, e cada vértice ele é rotulado normalmente com um número, onde você vai dizer que número é esse, né? Que vértice é esse, certo? Também, como grafo, ele tem as arestas, né? Então, as arestas que vão transitando de um vértice para o outro, elas são rotuladas de acordo com o símbolo do alfabeto que vai fazer a transição, né? Que representa a função de transição de um estado para o outro, certo? Sendo que alguns vértices, eles têm uma representação especial para dizer que ela é o estado inicial, e outra marcação
especial para dizer que ele é um estado final de aceitação, certo? Aí eu coloquei dois exemplos de diagramas de transição que representam os autômatos, certo? Então aqui a gente tem um autômato com três estados, certo? S0, S1, S2. A gente tem essa seta que vem do nada aqui, ela vai apontar para o estado inicial, então o estado S0 é o estado inicial. E aqui também, esse círculo interno dentro do vértice, ele representa que aquele estado, que é o estado S0, ele também é um estado final, certo? No caso, essas arestas significam o quê? Que para eu passar do estado S0 para um estado S1, eu consumo o símbolo 1 da entrada. Da mesma forma, para eu voltar de S1 para S0, eu consumo o símbolo 1 para voltar para S0. Lembrando que esse consumo ele tem que ser visto de acordo com o estado em que o autômato está atualmente. Então, por exemplo, eu estou no estado S2, tem um símbolo de entrada 1. O que é que acontece? Ele consome o 1 e continua no estado S2. Certo? E né, se vier um 0, aí ele consome o 0 e passa do estado S2 para S1. Nesse automato aqui de baixo, eu tenho dois estados. Aqui eu não rotulei os estados, só rotulei esse estado final, que seria um estado para reconhecer uma variável, certo? Então, essa seta aqui também, que vem do nada, é o estado, representa que esse é o estado inicial. E aqui eu usei uma anotação de expressões regulares, onde eu digo que qualquer símbolo entre A e Z, ele faz a transição para esse novo estado. Uma vez que eu estou nesse estado aqui, eu tenho qualquer símbolo de A a Z de 0 a 9, ele reconhece e retorna para esse estado, certo? Então, isso aqui, ele não é o autômato, né? É uma forma, é igual a quando você faz uma árvore, né? Você bota lá os desenhos, as bolinhas e as setas e tal, mas aquilo dali, ele não é a árvore é a estrutura de dados em si. Ali é uma forma de representação. Então, da mesma forma aqui, a gente tem isso aqui como uma forma de representação, o diagrama de transição é uma forma de representação do meu autômato, certo? Então, o autômato, ele é definido por isso aqui, né? Na verdade, por isso aqui. O conjunto de estados, da função de transição. Essa função de transição, normalmente, ela é representada por uma tabela, certo? Então, a gente tem uma tabela que representa como eu vou transitar de um estado desse para o outro, certo? E aqui os estados iniciais e finais, certo? Aí, como é que funciona o reconhecimento dos tokens através dos autômatos? O que é que acontece? Para cada cadeia, o autômato ele inicia no estado inicial, sem consumir nenhum símbolo de entrada, né? Ou seja, ele, se você pegasse um apontador, né? Uma posição, ele dizia, olha, eu vou começar no meu estado inicial, S0, e vou iniciar no primeiro símbolo de entrada, ele vai ser o próximo a ser consumido. E aí o que acontece? A cada estado, verifique-se as possíveis transições. Se existe uma transição possível, ou seja, se eu posso consumir um símbolo de entrada e fazer uma transição, então eu vou fazer essa transição. Se eu estou num determinado estado e tenho lá meus símbolos de entrada e ele não consegue fazer com esse símbolo de entrada nenhuma transição possível, você vai ver se o estado em que ele concluiu as transições, ele é um estado final, então você diz que a cadeia ela é aceita. Se não, você diz que a cadeia não foi aceita.
E como o analisador léxico, ele não reconhece só um token, ele reconhece, ele vai pegando e consumindo do código-fonte e repassando só esses reconhecimentos, depois de reconhecer um token, ele retorna ao estado inicial e reinicia a análise no com o estado inicial nessa posição de entrada atual, ou seja, ele vai continuar lendo da entrada, só que ele vai retornar ao estado inicial. Certo? Então, por exemplo, aqui, o que acontece quando você tem essas entradas aqui? Então, você começa no estado S0, aí nesse primeiro caso, vem um zero, o que é que vai acontecer? Ele consome o zero e continua no estado S0. Vem outro zero, ele consome o zero, continua no estado S0. Vem um, o que é que acontece? Ele consome o 1 e faz a transição para o estado S1. Vem um zero, ele consome o zero e faz a transição para o estado S2. Vem um, ele continua no estado S2. Aí acabou a entrada, né? Ele não tem mais como fazer transição. O que é que acontece? Ele está no estado S2, certo? E o que é que acontece nesse estado S2? Ele não é um estado final, né? Ele não tem essa marcação de estado final. Então, essa cadeia, essa primeira cadeia, ela não é reconhecida, certo? Vamos para o segundo exemplo. Eu tenho 1, 0, 0, 1, 0. Então, veio um, ele consome e vai para o estado S1. Vê um zero, ele consome e passa para o estado S2. Veio outro zero, ele consome e volta para o estado S1. Veio um, ele consome, volta para o estado S0. Vem um zero, ele consome e continua em S0. Acabou a cadeia, o que é que vai acontecer? Ele está no estado final, então essa segunda cadeia é uma cadeia válida, enquanto essa primeira cadeia ela não é. Ok? Vamos lá para essa segunda aqui, certo? Aqui eu coloquei o nome variável, mas pode ser identificador, certo? É só porque eu aproveitei esse autômato aqui. Então vamos lá. Reconhece o print, né? Print X. Então ele começa. Print é um P. Então ele passa do estado inicial para esse segundo estado. Aí vem o R, continua aqui, né? Porque é qualquer caractere de A a Z. O I, o N, o T. Chega um espaço, o que é que acontece? O espaço não é um caractere de A a Z nem de 0 a 9. Ele parou aqui. Aqui é um estado final, então ele vai e reconhece print como um token válido. Da mesma forma, X, ele vai daqui para cá, acabou-se o X, encontra um fim de linha. Então, X é uma variável, reconhecido como token válido. Aí, por exemplo, nota, seria a primeira nota. Ele chegou aqui no estado inicial, vem um símbolo 1. Não casa com essa parte aqui, né? Então ele não tem para onde ir. O que é que acontece? Não tem para onde ir, ele vai e fica como sendo um token inválido, né? Ou seja, um caractere, uma sequência de caracteres inválidos, certo? Então é assim que funciona o reconhecimento, certo? Então qual é o desafio aí, né? É a gente passar aquilo que a gente colocou, que a gente expressou numa linguagem de expressão regular para um autômato que é uma máquina, que é uma estrutura de dados de reconhecimento de cadeias, certo? Existe uma coisa que vocês devem se lembrar aí de teoria da computação, que é o determinismo, ou seja, qual é o comportamento das transições de acordo com a entrada. Então, a gente tem dois tipos de autômato de acordo com do determinismo.
O primeiro, que é o mais simples de se entender, é o que a gente chama de autômato finito determinístico, né? Ou AFD. O que é que acontece no AFD? Toda transição consome um símbolo de entrada, então você tem a cada símbolo de entrada que aparece, você tem uma transição associada e ele consome aquele símbolo, né? E a segunda propriedade é que para cada estado existe no máximo uma transição para cada símbolo. Como assim? Você chega, por exemplo, no estado aqui, imagine você ter nesse estado S0. Aí digamos que tenha uma transição com o rótulo 1 para cá e outra transição nesse mesmo estado S0 consumindo 1 e vindo para S2. Aí se você está no S0 e vem um, o que é que você faz? Você vai para o estado 1 ou vai para o estado 2? Então, essa dúvida aí nos autômatos finitos determinísticos não tem. Ou seja, se você tem um símbolo, digamos, sua linguagem é composta por 0 e 1. Então, você está num estado. Só existe no máximo uma aresta com a transição para o símbolo 0. Então, você não tem duas arestas com o mesmo símbolo 0. Da mesma forma, você só tem no máximo uma transição com o símbolo 1. Você não tem mais de uma. Aí sabe por que no máximo? Porque pode ser que, por exemplo, para determinado símbolo, você não tenha transição se vier o 0, certo? E que aí representa uma quebra, um fim de cadeia aí, certo? Então, todo autômato finito determinístico, você, como o próprio nome diz, é determinístico, ou seja, você já sabe o que é que vai acontecer. Já os autômatos finitos não determinísticos, né, os AFNs, eles têm duas características. A primeira, permitir transições sem consumir da entrada, é o que a gente chama de epsilon transições. Em alguns livros materiais vocês podem encontrar como lambda transições, mas são a mesma coisa. O que é essa epsilon transições, né? As transições epsilons aí. Você pode passar de um estado para outro sem consumir nada. Ou seja, se a gente fosse pegar aqui, eu teria de S0 para S1, um epsilon, e aqui eu poderia vir para o estado S0 inicialmente e ir para o estado S1 sem reconhecer nenhum símbolo da minha entrada, certo? Então, ele lhe permite fazer transições sem consumir a entrada. E segundo, ele pode permitir transições diferentes para o mesmo símbolo. Como assim? Como eu falei, se eu tenho um S0 aqui, eu tenho uma aresta com 1 para S1, uma aresta com 1 para S2, certo? Então, no autômato determinístico, isso não acontece, mas no não determinístico, acontece. Porque o que é que ele representa? Ele representa que você pode percorrer qualquer um daqueles dois caminhos e ter um reconhecimento, certo? E conseguir reconhecer a sua cadeia. Quais são as principais vantagens de cada um? Então, a vantagem do autômato finito determinístico, né, aquele que não tem ambiguidades, né, ou seja, para cada símbolo da entrada você só tem uma possibilidade. Só há um fluxo de reconhecimento, ou seja, você se vier uma entrada, você só tem um caminho a percorrer. Então, ele é bem mais fácil de você reconhecer, porque você não precisa reconhecer mais de um caminho, né, como nos não determinísticos. E esse aqui, para a gente, é uma vantagem grande, porque eles são mais fáceis de implementar. Então, se a gente pegar uma expressão que ela possa ser reconhecida por um autômato finito determinístico, a gente consegue implementar ela através de um reconhecedor daqueles recursivos. Por quê? Porque para cada símbolo, você pode representar cada estado como sendo uma função daquelas suas funções recursivas e
cada transição, você botaria lá um if, aí se o próximo símbolo da entrada for esse, faça isso, se não, faça isso. E aí você escolheria digamos, a sua função de transição correta. Então, só existiria uma função de transição. Então, os autômatos finitos determinísticos, eles são mais fáceis de implementar. Já os não determinísticos, eles são mais fáceis de construir, né? Então, possivelmente você já tiver essa experiência aí de construir autômatos não determinísticos, e ele é mais simples de você não precisa quebrar tanto a cabeça quanto os determinísticos, né? Porque nos determinísticos você tem que fazer uma coisa que tem que ser o caminho certo, tem que ser um símbolo correto. Enquanto nos não determinísticos você pode fazer uma coisa bem genérica e eles são bem mais fáceis de construir. Os autômatos não determinísticos, eles também podem representar uma gama maior de linguagens, certo? Ou seja, você consegue representar linguagens que você não conseguiria fazer de uma forma direta com os determinísticos, certo? E talvez uma das principais vantagens é que existe um algoritmo, e a gente vai dar uma olhadinha nesse algoritmo, não hoje, né, mas semana que vem, que existe esse algoritmo, esse método que ele transforma diretamente de expressões regulares para autômatos finitos não determinísticos. Então, você pode pegar uma expressão regular e usar um conjunto de regras e automaticamente construir um autômato não determinístico para qualquer expressão regular que você coloque, certo? Mas, em compensação, você não tem digamos assim, um sofrimento maior, mas eu vou ter que escolher se eu vou fazer determinístico ou não determinístico, porque os autômatos finitos não determinísticos, eles podem ser convertidos para autômatos finitos determinísticos. Você cria alguns estados adicionais e tudo, mas existem algoritmos que podem fazer essa conversão. Então, o que é que os analisadores léxicos, eles que trabalham com expressões regulares, o que é que acontece no final das contas? Você escreve a expressão regular, aí essa expressão regular ela é automaticamente traduzida para um autômato finito não determinístico, né, que existe essa relação direta, e depois esse autômato finito não determinístico ele é transformado para um autômato finito determinístico e aí você consegue fazer as transições sem nenhum problema, certo? Então, normalmente esse o fluxo que acontece automaticamente sem a gente perceber. Legal, mas existe essa diferenciação aí. Certo? Então, eu coloquei aqui um exemplo para a gente ir construindo interativamente, certo? Parte aqui, certo? Imagine que você tem essa linguagem aqui dos tokens de uma expressão numérica. Uma expressão numérica ela pode ter uma variável, certo? Ou seja, como é que é uma expressão variável? É uma letra minúscula seguida por um ou mais letras minúsculas e ou dígitos de 0 a 9, certo? Eu tenho um número inteiro que ele pode começar opcionalmente com um sinal de mais ou de menos. Ele pode conter um ou mais dígitos de 0 a 9, certo? Sendo que se tiver um sinal, o número deve vir com um espaço em branco antes do sinal, certo? Ou seja, se for o número 10, é 10. 1, 0. E se for o número menos 10, tem que vir um espaço, o menos e o 10, certo? Então, isso aqui é para representar inteiro com sinal. Você tem operadores. Quais são os operadores que você pode ter? Soma, subtração, multiplicação, divisão, divisão inteira, que é um barra barra, divisão real, que é um resto, que é uma barra, ou que é um
com quociente, que é uma barra, um resto, que é 1%, o sinal de exponenciação elevado, que são dois asteriscos, ou atribuição, certo? Então, eu tenho um variável, eu tenho números inteiros, operadores e espaços em branco, certo? Esses aqui são os nossos tokens, possíveis tokens que a gente pode ter, certo? E os lexemas que podem vir junto com esses tokens. Aí, o que é que a gente vai fazer? Primeiro, definir as expressões regulares, certo? Ou seja, a gente vai criar uma definição para cada tipo. Então, como é que esse programa ele começaria? Ele começaria do tipo assim, uma expressão ele pode ser um token, né, no caso, valo. Ele pode ser uma variável, ou um número inteiro, ou um operador, ou espaço em branco, certo? Aí vocês vão começar, variável. Deixa eu escrever aqui. Por exemplo, uma variável, né? Eu posso ter assim, vou dizer assim, um token da minha linguagem, ele pode ser uma variável, ou um inteiro, ou um operador, ou espaço, certo? Então, um token ele pode ser uma variável, um inteiro, um operador, um espaço, certo? Vamos lá, primeira parte. Como é que eu defino uma variável? Aí eu coloquei lá, ó, como é que seria uma variável? Uma variável. Ele começa com a letra minúscula e é seguida por uma ou mais letras minúsculas e ou dígitos de 0 a 9. Então, como é que eu represento uma variável? Então, a variável, ela seria começando com qualquer símbolo de A a Z, certo? Que é uma letra minúscula, seguida por qualquer símbolo de A a Z, ou de 0 até 9. Aí aqui a gente olha, começa com uma letra minúscula e é seguida por um ou mais letras minúsculas. Ou seja, depois da primeira letra minúscula, eu tenho um ou mais símbolos desse. Ou seja, 0 A a Z de 0 a 9 mais. Certo? Então, isso é a representação de uma variável, certo? Com a expressão regular, token, certo? Inteiro. Pode opcionalmente começar com sinal, mais ou menos, e conter um ou mais dígitos de 0 a 9, certo? Então, voltando aqui ao texto, vou colocar aqui inteiro. Sim, aí voltando aqui, né? E o número com sinal, ele deve vir com espaço em branco antes, certo? Eu vou colocar aqui uma marcação especial para espaço. Então, o que é que acontece? Ele pode vir, eu vou colocar aqui um parênteses e colocar uma interrogação, porque esse é o símbolo de expressão regular de que uma coisa é opcional, certo? Então, eu vou ter esse sinal opcional e vou ter dígitos de 0 a 9, aí da mesma forma, contém um ou mais dígitos. Se é um ou mais dígitos, então é 0, 9 mais. Se fosse 0 ou mais dígitos, aí poderia ser asterisco. Mas como é um ou mais dígitos, a gente tem aqui o mais, certo? Aí ele pode vir opcionalmente seguido de um espaço e um mais ou menos. Então, a interrogação ela vai ficar aqui para ser dizer que é opcional. Eu vou usar essa marcação assim branco para dizer que é um espaço em branco, certo?
Só para não confundir, para eu não botar um espaço em branco aqui e não aparecer para vocês, então eu vou colocar. Ou então eu vou colocar assim, barra invertida espaço, certo? Barra invertida espaço para dizer que é um espaço em branco. E um mais ou um menos, certo? Aí o mais ou menos, eu posso colocar aqui mais e menos. Qualquer um dentro desses dois, certo? Para algumas linguagens, isso aí foi até parte do exercício que eu passei para vocês, existe um marcador específico para cada símbolo. Então, o mais operador é diferente do mais quantificador, certo? Que é esse mais aqui. Então, aqui seria uma representação de um número inteiro, certo? Sobre o operador, certo? O operador é do mesmo jeito. Operador. Como é que a gente faz o operador? Esse aqui é uma lista grande, né? Ou seja, ele pode vir um mais ou um menos, ou uma multiplicação, ou uma divisão, ou um resto, ou uma atribuição, certo? Aí, beleza, mas esse aí, ele não pega, por exemplo, a divisão inteira, que é um barra barra, nem o elevado, que é o asterisco asterisco. Mas o que é que você pode fazer? Isso aqui, para ser um operador, ele tem que vir pelo menos com um desses. E dependendo do operador, ele pode vir opcionalmente com um asterisco ou uma barra. Então, seria assim, certo? Ou seja, ele tem que vir obrigatoriamente com um símbolo desses e opcionalmente com um desse aqui. Mas aqui a gente poderia criar uma coisa meio ambígua. Por exemplo, se vier um mais e um asterisco, pode ser? Por essa cadeia que a gente colocou aqui, pode ser, certo? Então, normalmente a gente faz o quê? A gente separa. Né? Isso aqui a gente pode colocar sem problemas. Vou colocar assim, XP, que é a exponenciação, um asterisco seguido de um asterisco. A gente pode ter um outro aqui que a gente colocar de 20, seria uma barra seguida de outra barra, né? Quiser botar entre parênteses para não ficar dúvida, pode colocar também, certo? Aqui, um operador, aí pronto, o operador pode ser um mais, um menos, um asterisco, uma barra, um resto, um igual, ou uma exponenciação, ou uma divisão inteira, certo? Você pode separar assim sem nenhum problema. Mas aí vai ter uma ambiguidade, vai, mas não tem problema não. A expressão regular ela não foi feita para ser determinística, certo? A expressão regular ela pode ter aí suas ambiguidades, certo? O outro é o quê? Espaço em branco. Um espaço, ela pode ser, ele pode ser um espaço em branco, eu vou colocar assim, ou um barra T, ou um barra N, um ou mais vezes. Certo? Então, aqui uma sequência de um ou mais espaços em brancos, tabulações ou fim de linha. Vamos lá, segunda parte. Criar um diagrama de transições que representa o autômato finito determinístico para cada token separadamente, certo? Vamos aqui. Ele vai reconhecer qualquer cadeia de caracteres de A a Z e depois qualquer símbolo de A a Z de 0 a 9
ele vai para um estado que seria um estado de aceitação, e se continuar havendo qualquer outro caractere de A a Z de 0 a 9, ele vai continuar reconhecendo aqui, certo? Então, esse é um autômato que vai representar uma variável. Nesse outro aqui, né, do número inteiro, reconhecer. Então, eu posso reconhecer um inteiro vindo por esse caminho, já tendo o número direto, ou eu posso reconhecer vindo primeiro um espaço em branco, um sinal de mais ou de menos, e depois um, um símbolo de 0 a 9, certo? Uma coisa interessante para vocês notarem é que toda vez que a gente tem um mais, né, aquele símbolo de mais, a gente vai para um estado e esse estado ele volta para si mesmo, né? Então, quando eu tenho mais, significa que eu tenho uma transição e essa transição ela vai ter para um estado e nesse outro estado, pronto, eu vou ter essa transição ele mesmo com os mesmos símbolos, né? Então, isso é digamos assim, como a gente bota o quantificador mais, certo? Que mais aqui? Essas expressões, vou colocar só essa aqui do exponencial. Eu posso ter, ó, ficou interessante. Eu posso ter, como é que eu reconheço um espaço em branco? Pode ser um espaço em branco, que vem para cá, certo? E esse espaço em branco eu vou até apagar, porque se eu tiver um espaço em branco, eu posso reconhecer isso aqui como sendo um estado final, um estado terminal. Então, se eu tiver um espaço em branco, esse meu estado 4 aqui, ele é reconhecido como um espaço em branco, um estado final. Eu posso ter só um espaço em branco? Posso. Eu posso ter vários espaços em branco? Posso. Se eu tiver vários espaços em branco, eu posso reconhecer ele como sendo uma parte de um inteiro, ou eu posso reconhecer ele como sendo um. Deixa eu colocar aqui. Ou seja, eu posso ter ele com um espaço em branco, ou eu posso ter vários espaços em branco e eu vou reconhecer esse símbolo aqui como sendo um. Ah, não, ele está vendo aqui. Posso ter o espaço em branco, ou posso ter vários espaços em branco, certo? E assim a gente vai construindo o nosso autômato. O ideal é a gente usar, criar um autômato para cada token separadamente e depois a gente unir eles em um autômato só, certo? Eu acho que ficaria mais fácil de vocês visualizarem e conhecerem e conseguirem fazer. Então, por exemplo, aqui vamos reconhecer só esse aqui, print C dividido por menos B. Ou então esse aqui, C igual a menos 20. Aí o que é que acontece? C é reconhecido, ele veio, está aqui no estado inicial, veio uma letra C para cá. É reconhecido? Não. Por que não? Porque nos nomes das variáveis eu disse que ela tem que vir uma letra e mais uma letra ou um dígito. Então, esses nomes de variáveis que a gente colocou aqui, eles não são aceitos. O único que é aceito aqui como identificador é print, certo? Esse número 3, por exemplo, o que é que ele vai vir? Ele está aqui no estado inicial, veio um dígito de 0 a 9, ele veio para esse estado. O 3 é reconhecido? É. Por quê? Porque ele veio e já a transição já levou ele a um estado final. Esse outro aqui, menos 20,
né? Tem um espaço antes. O que é que ele vai fazer? Tem um espaço, tá aqui, ele vem para o 4. Veio o menos, ele vem para o estado 5. Veio o 2, ele vai para a transição e fica aqui no estado 3. Veio o 0, ele faz a transição e permanece no estado 3. Veio um espaço agora, não tem mais como fazer transição. Então, ele está no estado 3. O que é que acontece? Ele é o token menos int, ele é reconhecido como sendo um inteiro, certo? Fez o reconhecimento, o que é que acontece? Volta para o estado inicial e tenta reconhecer o próximo token.